Bem-vindos. Hoje, dia 1º de novembro de 2023, às 20 horas e 29 minutos, sob proteção de Deus, estamos dando início à nossa 16ª sessão ordinária do ano de 2023. Nesse momento, declaro aberta a sessão. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada. Boa noite a todos os presentes, colegas vereadores e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, presente 8 vereadores e o vereador Pedro Sanches Stefanin não está presente por motivo de doença. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata do vereador Danilo está em discussão, está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, contrário que se levantem. O pedido de dispensa da ata foi aprovado por unanimidade. A ata da sessão anterior está em discussão, está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, contrário que se levantem. Portanto, a ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, passamos agora para a leitura do expediente. Solicito da senhora secretária que faça a leitura das matérias do expediente. Projeto de lei complementar número 001, de 30 de outubro de 2023. Dispõe sobre a alteração do parágrafo 2º do artigo 63 do Estatuto dos Servidores e da outras providências. Artigo 1º. Parágrafo 2º do artigo 63 da Lei Complementar número 006, de 17 de dezembro de 2012, Estatuto dos Servidores Municipais, passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40 grau máximo, 20 grau médio e 40% grau máximo, 20% grau médio e 10% o grau mínimo, sobre o valor do salário mínimo vigente no país. Artigo 2º. A alteração do dispositivo contido no artigo 1º visa adequar o pagamento do adicional de insalubridade consoante ao preconizado na legislação federal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os dispositivos ao contrário. Prefeitura Municipal de Dolcinópolis, 30 de outubro de 2022. Américo Ribeiro do Nascimento, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, nobres vereadores, estamos encaminhando a esta augusta Casa de Leis o presente projeto de lei complementar, visando a alteração do parágrafo 2º do artigo 63 da Lei Complementar 006/2012, para que possamos adequar o pagamento da insalubridade nos termos da legislação federal. Como pode ser observado, no parágrafo 2º, ora alterado, a insalubridade era paga aos servidores de acordo com o grau de tolerância sobre o valor do vencimento inicial do servidor. No entanto, como ocorreram diversas ações contra o município, por ocasião em que o laudo pericial foi elaborado, o perito judicial deixou consignado que o parâmetro para pagamento dos trabalhos insalubres era equivalente ao salário mínimo. Logo, para que possamos ter uma legislação à realidade, estamos alterando o parágrafo 2º do artigo 63 da mencionada lei complementar, mesmo porque se trata de uma sistemática para adequar o pagamento do trabalho insalubre a uma realidade. Por outro lado, os nobres vereadores deverão analisar o presente projeto com a devida parcimônia, porque a alteração do pagamento é tão somente no sentido de se adequar o pagamento do trabalho insalubre à legislação federal, onde não haverá prejuízo ao servidor municipal, que continuará recebendo de acordo com o salário mínimo nacional. Ademais, o presente projeto de lei complementar
não retroagirá para ressarcimento de qualquer valor recebido pelos servidores, pois a aplicação da presente lei complementar ocorrerá a partir do momento em que entrará em vigor. Na certeza de que o presente projeto de lei complementar seja analisado e votado favoravelmente, apresentamos protesto de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Américo Ribeiro do Nascimento, Prefeito Municipal. Excelentíssimo Senhor Werberson Pereira Brússolo, DD, Presidente da Câmara Municipal, Dolcinópolis, SP. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Dolcinópolis, referente à manifestação sobre o projeto de lei complementar número 001, de 30 de outubro de 2023. Senhor Presidente e demais nobres vereadores, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jales e Região, neste ato representado pelo seu presidente, em conformidade com as prerrogativas que lhe são conferidas pela Constituição Federal, neste ato representado pelo seu presidente, abaixo assinado, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Senhoria manifestar sobre o projeto de lei complementar número 001, de 30 de outubro de 2023. Através da presente, o sindicato vem expressamente manifestar sua oposição em relação à aprovação do projeto de lei complementar número 001, de 30 de outubro de 2023, vez que o mesmo representa um retrocesso aos direitos dos servidores públicos. Dos servidores públicos municipais de Dolcinópolis, e também porque tal projeto contraria as normas vigentes em nosso ordenamento jurídico, conforme passamos a explicar. Atualmente, o adicional de insalubridade pago pelo município de Dolcinópolis é pago com fulcro na Lei Complementar número 006/2012. Ou seja, agora, já passados mais de 13 anos, o município pretende ceifar um direito dos servidores públicos deste município. Lembramos que, para a aprovação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Dolcinópolis, atualmente em vigência e que regula o pagamento do adicional de insalubridade há mais de uma década, esta mesma Casa de Leis aprovou a sua redação, emitiu parecer da constitucionalidade da sua redação e votou favorável para que fosse aprovado o percentual do adicional de insalubridade e fosse calculado sobre o salário e sobre o valor do vencimento inicial do servidor. E agora, porque alguns servidores obtiveram sucesso em algumas ações judiciais, o município, em clara medida de retaliação, pretende a alteração da base de cálculo dos adicionais, que passaria a ser calculado sobre o salário mínimo nacional. Durante todos esses 13 anos de vigência, o município não apresentou sequer um apontamento que teria sido realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o valor fixado para o adicional de insalubridade, logo, se nunca houve qualquer questionamento realizado pelo órgão técnico fiscalizador, resta claramente demonstrado que não há qualquer irregularidade sobre como o adicional está sendo pago atualmente. No mais, o projeto de lei complementar número 001, de 30 de outubro de 2023, padece de vício de inconstitucionalidade material. A uma, porque o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, veda que o salário mínimo possa ser utilizado como base de cálculo de vantagens e adicionais. A duas, porque nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Por bem, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante no número 4, salvo os casos previstos na Constituição Federal, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base, cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Sem maiores delongas, o município é integrante da administração pública direta, de modo que está obrigado a cumprir os verbetes de súmula vinculante. Logo, é patente a inconstitucionalidade do projeto de lei complementar. Primeiro, porque o projeto de lei apresentado visa suprir direito dos servidores públicos municipais, direitos estes que, inclusive, já possuem a chancela do Poder Judiciário. Vejamos que, recentemente, nos autos do processo número 100.666.50.2016.826.0297, que tramitou na 2ª Vara Civil da Comarca de Jales, o Poder Judiciário, através da doutora juíza Maria Paula Branquinho Pini, recentemente já decidiu sobre o tema. Vejamos trecho da sentença exarada, cópia integral da sentença em anexo. Faço constar, para que não pairem dúvidas, que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário base vigente à época de cada eventual parcela vencida, inclusive incidente sobre 13º salário, férias e 1/3 de férias, e não sobre o salário nacional. Nos termos do disposto na súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal, acrescido de correção monetária e juros de mora, desde os respectivos vencimentos, nos termos do artigo 1º da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Também devemos lembrar que o referido projeto de lei complementar atinge o princípio constitucional da irredutibilidade salarial. A irredutibilidade salarial dos servidores públicos é um dos direitos mais relevantes dos trabalhadores da administração pública. Tal direito está assegurado de forma explícita na Constituição Federal de 1988. A qual preconiza que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. A irredutibilidade salarial tem como princípio proteger a renda dos servidores públicos. Em outras palavras, com o corte de pagamentos vedados pela Constituição Federal, a intenção é promover uma maior qualidade para os serviços públicos, além da segurança econômica dos profissionais que atuam na administração, seja ela direta ou indireta. Com tal prerrogativa dada à classe, mudanças em lei ou até mesmo reformas constitucionais que prejudiquem a remuneração da categoria passaram a ser ilegais. Mais do que isso, esse tipo de alteração para menos no valor dos recebíveis de funcionários públicos é considerado inconstitucional. Por isso, devemos lembrar
que recentemente os servidores públicos já foram muito castigados quando, em decorrência da Lei Complementar Federal número 173/2020, ficaram proibidos de obterem os seus reajustes salariais anuais. A maioria deles teve suspensos os seus períodos aquisitivos de adicionais de tempo de serviço, sexta parte e licença-prêmio. Logo, a suspensão de um direito já existente aos servidores seria mais uma penalidade imputada à classe que já se encontra massacrada. Pelo todo o exposto e diante da fundamentação apresentada, requeremos que o projeto de lei complementar número 001 de 30 de outubro de 2023 não seja aprovado por essa Câmara de Vereadores. Não podem os vereadores votarem para extinguir um direito já reconhecido há décadas aos servidores públicos dessa municipalidade, além de que ficariam maculados por toda a categoria, que jamais esquecerão aqueles que lhes retirou um direito legal. Solicito que seja enviado previamente cópia deste para todos os nobres vereadores desta Câmara. Ao final, renovamos os protestos de elevada estima e consideração. Jales SP, 1 de novembro de 2023. José Luiz Francisco, presidente do Sindicato de Jales e Região. Projeto de lei número 14, de 26 de outubro de 2023. Dispõe sobre autorização para alienação de imóvel de propriedade do município e da outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado em alienar um imóvel de propriedade do município pelo preço de mercado, objeto da matrícula número 14.010 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Estrela do Oeste. Parágrafo único. O imóvel autorizado à alienação possui a seguinte descrição: um imóvel rural com a área de 4,44112403 hectares de terra, na medida paulista, encravado na Fazenda Lúcia, imóvel geral Araras, situado no distrito e município de Dolcinópolis, desta comarca de Estrela do Oeste, SP, circunscrito pelo seguinte roteiro. Inicia-se a descrição do perímetro no vértice 1A, situado na margem da estrada municipal DCN 383, confrontando com a propriedade de Jesus Tadeu Duran Martarini. Deste segue confrontando com a estrada municipal DCN 383, com o azimute de 200 graus, 43 minutos, 58 segundos e 100... Não tem? Ah, então tá. Artigo 2º. Para aferir o preço do imóvel a ser alienado, será nomeada uma comissão por pessoas especializadas no ramo, que deverá apresentar laudo do valor encontrado no prazo de 15 dias. Artigo 3º. A alienação do imóvel será através de asta pública, oportunizando, em igualdade de condições e participação dos interessados no certame. Artigo 4º. O valor apurado na alienação do imóvel será destinado ao pagamento de encargos sociais. Artigo 5º. No prazo improrrogável de 10 dias após a promulgação da lei,
será baixado o decreto regulamentando a realização do certame, inclusive no tocante à modalidade a ser adotada. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revoga-se as disposições em contrário. Dolcinópolis, 26 de outubro de 2023. Américo Ribeiro do Nascimento, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis, estou enviando a esta augusta Casa de Leis projeto de lei pedindo autorização para a alienação de imóvel de propriedade do município para ser apreciado e votado por vossas excelências. O primeiro fator que vislumbra a alienação do imóvel tem por objeto suprir necessidades do município, uma vez que a situação econômica financeira se encontra caótica. Esse imóvel, em outrora, foi adquirido pelo município visando a implantação de um aterro sanitário, uma vez que o existente não estava suportando o depósito de lixo. Porém, a administração municipal começou a encaminhar o lixo para o aterro sanitário existente no município de Meridiano, cujo custo é satisfatório, cujo valor é inferior ao custeio de um aterro sanitário próprio. Com essa economia que estamos realizando, ouve-se por bem desistir da ideia da implantação do aterro sanitário. E o terreno adquirido para essa finalidade não terá outro proveito, estando a ermo com a utilização, parte e descarte de animais mortos e outros objetos por terceiros. Dessa forma, ouve-se por bem a alienação do imóvel, cujo valor apurado suprirá valores que o município necessita dispor e, acima de tudo, criar mecanismos novos para que o município possa se desenvolver. O preço do imóvel que se pretende a alienação será aquele considerado pelo mercado, cuja apuração será feita através de avaliação por pessoas experientes no ramo imobiliário. Esse imóvel, no entanto, para o município, não terá qualquer serventia, porque não terá outra finalidade, exceto aquele pelo qual houve a desapropriação. Como pode ser observado, não está sendo alienado um imóvel tão somente por liberalidade. Ao contrário, a alienação busca unir o útil ao agradável, pois, além de suprir necessidades financeiras do município, os trabalhos de conservação do local deixarão de ser executados. Por outro lado, o valor arrecadado será destinado ao pagamento de encargos sociais e, em contrapartida, sobrará recursos para a quitação de outras necessidades do município. Na certeza de que o presente projeto de lei será apreciado e votado favoravelmente, apresentamos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Américo Ribeiro do Nascimento, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor o Everson Pereira Brússolo, presidente da Câmara. Projeto de Lei número 15, de 30 de outubro de 2023. Dispõe sobre isenção de multas, juros e correção de tributos municipais que estiverem em atraso e da outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a isentar o pagamento de multas, juros e correção monetária aos contribuintes que estiverem em débito de IPTU e ISS, inscritos no setor de tributação da Prefeitura Municipal de Dolcinópolis. Parágrafo único. A isenção constante do artigo 1º não acarreterá em renúncia de receita. Artigo 2º.
O valor do tributo em atraso poderá ser quitado até 20 de dezembro de 2023 em parcela única. Artigo 3º. A Prefeitura Municipal de Dolcinópolis, através do setor de tributação, fará ampla divulgação sobre os benefícios concedidos por esta lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Dolcinópolis, 30 de outubro de 2023. Américo Ribeiro do Nascimento, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei número 15, de 30 de outubro de 2023. Senhor Presidente, nobres vereadores, o projeto de lei número 15/2023, que dispõe sobre isenção de multas, juros e correção de tributos municipais que estiverem em atraso e da outras providências. O referente projeto de lei tem como objetivo o incentivo para os contribuintes estarem quitando seus impostos em atraso. Com esse incentivo, o município também terá aumento na arrecadação da receita do município. Sem mais para o momento e tendo a certeza que o projeto de lei será apreciado e votado favoravelmente, aproveito para enviar protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Américo Ribeiro do Nascimento, Prefeito Municipal. Comunico aos senhores vereadores que os projetos de leis de número 014 e 015 serão encaminhados às comissões competentes para melhor analisar e gerar parecer. Prosseguindo, concedo a palavra aos senhores vereadores inscritos que quiserem se manifestar sobre tema livre nos termos do regimento interno. Vereador Danilo. Boa noite a todos. Não vou citar o nome de todos, tem bastante funcionário. Que bom que vocês estão aqui, a todos que nos assistem. Eu só quero aqui falar algumas coisas do projeto de lei complementar de número 01, da insalubridade dos funcionários. Fico triste, quando nós recebemos esse projeto, porque vemos aí os esforços dos nossos servidores, o trabalho, a competência de cada um, e quando chega um projeto desse na Câmara, é de tristeza, o nosso sentimento, porque é não valorizar o serviço dos nossos trabalhadores. E de ver pessoas que acreditam que nós vamos votar a favor, depois de tanto que nós já fizemos aqui nesta casa, aprovando o tão sonhado Vale Alimentação, que foi cobrado, que muitos já tinham desistido de receber. Nós cobramos aqui nessa tribuna e foi colocado o Vale Alimentação. Conseguimos o piso salarial da enfermagem, que muitos municípios hoje ainda não estão pagando e Dolcinópolis está pagando. O reajuste dos agentes da saúde. E ainda eu acho o cúmulo de não pagar a progressão dos professores, que aqui eu e a Jéssica, vereadora Jéssica, sempre cobrou 7 anos que os professores não recebem a progressão. Então, eu só venho aqui para deixar um recado para os funcionários, que vocês podem ficar tranquilos, que nós estamos atentos. Eu acho que há outros meios de a prefeitura sanar gasto, devido ao que nós estamos passando, e não mexer naquilo que é direito dos nossos funcionários que trabalham aí com toda a competência, com todo amor e carinho para o nosso município e para a nossa população. Sem mais. Já deixar registrado que serei contra esse projeto. Não havendo mais vereadores para falar em expediente, passamos para a ordem do dia. Passamos agora a proceder à discussão e votação das matérias em regime de urgência. O requerimento de urgência especial proposto pelo vereador Danilo Rogério Cortez, solicitando dispensa das exigências regimentais para que o projeto de lei complementar número 001 seja discutido e votado na presente ordem do dia. Nesse momento, eu coloco o requerimento de urgência especial em discussão para todos os vereadores que quiserem se manifestar e fazer o uso da palavra. Não havendo manifestações, vamos proceder agora à votação do requerimento.
O requerimento de urgência especial está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, contrário que se levantem. Portanto, o requerimento de urgência especial foi aprovado por unanimidade. Aprovado o requerimento de urgência especial, informo que o projeto de lei em pauta se encontra com os respectivos pareceres jurídicos e das comissões, porém esta Câmara não promove a leitura dos pareceres. Assim sendo, quem quiser tomar conhecimento do teor dos mesmos, esses estão à disposição junto ao projeto. O projeto de lei complementar número 001/2023, que dispõe sobre a alteração do inciso 2º do parágrafo 63 do Estatuto dos Servidores Municipais. Nesse momento, coloco o projeto de lei complementar em discussão para todos os vereadores que quiserem se manifestar e fazer o uso da palavra. Vereadora Jéssica. Boa noite a todos os presentes e quem nos acompanha pelas redes sociais. Bom, a respeito desse projeto, como o vereador Danilo falou, né? Acredito que todos os vereadores aqui serão contra. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do mesmo, principalmente sobre a justificativa, que na justificativa constou que referido projeto ele não trará prejuízo nenhum para o funcionário. De outro norte, constou que ele não retroagirá seus efeitos para o funcionário devolver aquilo que foi recebido com base no salário base dele, que é o salário inicial que tem no Olerite, não com base no salário mínimo, que já é um contrassenso. O prejuízo ele é flagrante. Recebi a ligação de vários funcionários vieram falar comigo a respeito do projeto, e um deles falou, o meu piso é 1.800, sobre ele é calculado a minha insalubridade. De outro norte, se for sobre o salário mínimo, que é 1.320, vai ter uma perca. Então, os funcionários eles vão estar perdendo, sim, nesse sentido. Então, a despeito desse prejuízo para os funcionários, que por si só já ensejaria o meu voto contra ao projeto, eu seria contra, porque quem acompanha o meu trabalho sabe que a gente luta aqui pelos direitos dos funcionários. Além disso tudo, ele é inconstitucional, pois a própria Constituição Federal ela assegura que o salário ele não pode ser reduzido. E existe uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 4, que o nome dela é vinculante porque ela vincula a todos. E essa súmula, abre aspas, fala: salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Então, era esse o esclarecimento que eu gostaria de fazer, já adiantando que o meu voto vai ser contra esse projeto, porque ele é contra os funcionários. E esse foi um parecer que eu, como membro da Comissão de Justiça e Redação, eu sou a relatora dele, juntamente com o Danilo e a Selma, e o nosso parecer é muito similar ao que foi feito pelo sindicato, apesar da gente ter tomado conhecimento dele só agora. Uma boa noite a todos. Não havendo mais manifestação, vamos proceder agora à votação do projeto. O projeto de lei complementar número 001/2023 está em votação nominal. O vereador Adalto Gonçalves Pereira, o seu voto sobre o projeto é favor ou contra? Contra. O vereador Breno Henrique Pavão Feltrin, o seu voto sobre o projeto é favor ou contra? Contra. A vereadora Selma Maria Posclan Neves, o seu voto sobre o projeto é favor ou contra? Contrário. O vereador Danilo Rogério Cortez, o seu voto sobre o projeto é favor ou contra? Contra. A vereadora Jéssica Graziele Brunca Batista, o seu voto sobre o projeto é favor ou contra? Contra. O vereador Neucenir Rossi, o seu voto sobre o projeto é favor ou contra? Contra. A vereadora Rosângela Galante Nilsen, o seu voto sobre o projeto é favor ou contra? Contra. O vereador Pedro Sanches Stefanin está ausente por motivo de saúde. Portanto, o projeto foi rejeitado. Não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas na ordem do dia, declaro a mesma encerrada. Passamos para as explicações pessoais. Conceda a palavra para o vereador que quiser fazer o uso nos termos do regimento interno da Casa. Não havendo vereador para falar em explicações pessoais, declaro encerrada a sessão. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será no dia 22 de novembro de 2023. Boa noite a todos.